No vídeo de hoje vou tentar abordar três assuntos. Se ficar muito grande o vídeo eu vou matar o último assunto e deixar para amanhã. Mas os três assuntos seriam, primeiramente falar do Biel, que se lesionou. Aliás, antes mesmo da lesão do Biel, falar da eleição do Conselho Deliberativo que rolou ontem, né? Minha estreia no Conselho, falar um pouquinho sobre isso, o que significa, o que aconteceu, o que representa. E por fim, se der tempo, tentar falar brevemente do goleiro do Grêmio. Quem deve ser o goleiro do Grêmio para 2023? É um assunto um pouco mais complexo, talvez, e mais polêmico, mas vamos tentar incluir nesse vídeo. Começando pela eleição do Conselho Deliberativo, estive lá ontem na Arena para votação, estreiei com vitória, né? O Buginho, o candidato em quem eu votei, acabou se elegendo. Primeiro assim, quem não sabe exatamente o que significa, para ser bem sincero, eu mesmo vou entender 100% agora, né? Que eu estou entrando no Conselho, vou acompanhar de perto ali a atuação do presidente do Conselho Deliberativo, do vice, enfim, né? Eu não tenho total compreensão ainda dos pormenores, porque só vivendo para saber. Mas, em suma, né, quem monta algumas comissões do Conselho Deliberativo. Por exemplo, tem o pessoal que cuida de finanças, que se debruça mais no futebol, que se debruça em outras, né, não sei se é comissões o nome, agora me fugiu, talvez tenha um termo mais apropriado, mas esse presidente monta essas equipes de conselheiros, enfim, organiza as pautas, né, enfim, toma as rédeas da situação, organiza ali a bagunça do conselho para a coisa andar com uma fluidez e organização, e, enfim, tudo se encaminhar da melhor forma. O presidente tem essa função, né, tem um vice também, e eu votei no Bugin, que era da chapa 2, que é uma mescla da chapa do Guerra, do Alberto Guerra, né, que é o próprio Bugin, e o Fischer é o seu vice, que é um cara que foi indicação do Danley, se eu não estou enganado, uma indicação da chapa do Danley para compor essa união aí das duas frentes, e que além de ter uma composição já mesclada, né, de chapas ali do Conselho Deliberativo, também eu acho que tem uma junção, uma mescla interessante de experiência com renovação, né? O Fischer, que é o vice eleito agora, ele é um cara novo no Conselho Deliberativo, assim como eu, um cara que, se eu não me engano, está entrando agora também, então é uma renovação total. E aí eu tenho certeza que eu não estou enganado, e o Bugin era o vice-presidente do Conselho Deliberativo, ele era o vice do Biderman, e ele agora, então já tinha uma experiência ali, um estofo, um conhecimento de um monte de processo e tudo mais, e agora ele assume como o presidente do Conselho Deliberativo. Para ser bem sincero, aqui entre nós apenas e mais ninguém, não acho que seja uma eleição que vai mudar drasticamente a vida do Grêmio para um futuro, enfim, a médio ou longo prazo. Não sei se a curto prazo muda alguma coisa, mas é importante também, né, ter esses posicionamentos, essas pessoas. Pelo que eu sei do Bugin, é um cara muito bom, gente boa. Ele não é meu amigo pessoal, eu não conheço ele pessoalmente, mas tenho amigos em comum. E também sei que, por exemplo, era um cara que se envolvia, coordenava o Grêmio de Todos, sabe? Me esqueci agora qual é o nome disso, não é o núcleo, é o departamento, acho que é um departamento do Grêmio chamado Grêmio de Todos, coordenado pelo Bugin, né, que é um departamento que visa ali as questões antirracista, de diversidade, etc, etc. O Bugin estava à frente, acho que ainda está, na verdade, à frente disso, e é um cara bem antenado nessas causas sociais, até mesmo de responsabilidade social do clube, enfim, várias questões nesse sentido que a mim agradam bastante. Então acho legal, acho importante que a gente, né, tenha nomes com esses olhares aí mais modernos, mais alinhados com os tempos atuais, em cargos dessa importância ali dentro do Grêmio. Aí agora já entrando, disse que não afeta muito na prática, né, que o futebol especificamente, de uma forma tão direta, né, mas é óbvio que são funções importantes ali que afetam muita coisa ali nas entranhas
do clube. E agora entrando nas que afetam diretamente dentro de campo e de forma totalmente imediata, a gente começa falando da lesão do Biel, né? O Gabriel Teixeira se lesionou e pelas informações que chegaram no dia de hoje, tô gravando aqui no final do dia já, né? Mas as informações davam conta de que ele não joga mais pelo Grêmio em 2022, ou seja, não joga mais a Série B. Fica de fora das 3 decisões do Grêmio. Espero eu que não sejam 3 decisões, né? Que sejam 2 apenas, que seja uma apenas ou no máximo 2. Mas enfim, não joga esses 3 jogos. E cara, assim, o nível do Grêmio tá tão baixo que eu sou obrigado a dizer que é uma perda e tanto. É um desfalque gravíssimo. Eu não acho o Biel um mau jogador, eu não acho o Biel horrível, eu não acho o Biel desprezível, eu acho ele longe disso. Eu acho, inclusive, já falei em outros vídeos que se tem 2 legados do Roger que eu acho que ficaram para essa campanha da Série B, é Bitelo e Biel, né? O Bitelo, o Roger que apostou as fichas nele na base ali, puxou o cara e deu sequência, deu confiança para ele e tudo mais, o Bitelo. E o Biel, o Roger traz do Fluminense, né? Tinha trabalhado com ele lá no Fluminense e indicou para o Grêmio. E eu acho que o Biel, que é longe também de ser um jogador exuberante, uma solução incrível, mas o Biel foi talvez um dos principais nomes do Grêmio nessa campanha da Série B, então é uma perda lastimável. Eu imagino, num Grêmio ideal que eu imagino para o ano que vem, para um Grêmio voltar a ser competitivo em Série A, em Copa do Brasil, etc., eu vislumbro uma limpa, para não sobrar quase ninguém desse elenco. Mas, sinceramente, o Biel é um cara que eu deixaria. Né? Eu deixaria, não para ser titular, como vem sendo esse ano, para ser segunda ou terceira opção de elenco ali, mas para compor um elenco graúdo, assim, né? Que não seja aquela escassez horrorosa que se lesionou 1, 2, se suspendeu 2, 3, a gente fica... Né, a ver navios, ele fica desesperado. Neste contexto de elenco menos enxuto, mais robusto, o Biel para mim serve para um Grêmio de 2023. Eu sei que isso é polêmico, talvez tenha gente dizendo, meu Deus, o Biel é horroroso, blá 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 blá. Mas cara, beleza, vamos deixar 2023 então para outra discussão. Agora para 2022, eu não, aí para mim é quase assim indiscutível que o Biel é um titular incontestável do Grêmio e que essa lesão dele vai fazer muita falta. Tem uma notícia ruim que ela acaba quase sendo boa, né, com essa notícia do Biel, que é o fato de o Grêmio ter 2 jogos fora de casa agora na sequência, né, o Náutico e o Tombense. Por que é ruim e pode ser boa? É ruim porque o Grêmio fora de casa é patético, a gente sabe disso, né? Então o Grêmio fora de casa é um Deus nos acuda, nós vamos ter que torcer para a gente ver um novo Grêmio jogando longe de Porto Alegre. Essa é a parte ruim. A parte boa é que na lesão do Biel vai ter que jogar o Guilherme. E o Guilherme em casa é mais complicado, porque a torcida não estava perdoando. Eu acho o Guilherme horroroso. Eu acho que o Guilherme não é jogador para Grêmio, assim, não serve para o nível desejado para Grêmio, na minha opinião. Mas eu também acho que a torcida... E eu não condeno a torcida porque a irritação do torcedor eu entendo porque também era minha. Só que sendo racional, eu acho que a torcida exagerou um pouco em alguns momentos no jogo de domingo. O Guilherme pegava na bola, já tinha uma... sabe? Aí é óbvio, o cara fica mais nervoso, fica mais aflito e tal. E a chance de ele errar, a tendência é maior ainda, né? Então, o Guilherme em casa, assim como o Thiago Santos por algumas vezes vinha sendo também... Mas o Guilherme, sobretudo agora, em casa, cara, é um problema. E ele vai ter esses 2 jogos fora para tentar, de repente, resolver a vida do Grêmio, né? E já, se Deus quiser, pegar um Brusque na arena já sem precisar dessa vitória. Então, enfim, fica aí, né, Eu sou sempre o advogado do diabo, quando a coisa é muito boa, eu tento ver o lado ruim e vice-versa, tô vendo um lado bom da lesão do Biel e de jogar 2 jogos fora, né, que teoricamente são 2 péssimas notícias, mas pelo menos o Guilherme vai conseguir jogar um pouco mais sossegado lá fora. O vídeo já está muito longo, mas eu vou falar aqui rapidamente de goleiros, talvez a gente possa aprofundar esse papo num outro vídeo específico só disso.
A minha opinião rasa, rápida e direta aqui, então, para não me alongar muito, eu acredito que o Grêmio precise contratar um goleiro para 2023. E aí eu quero até pedir a opinião de vocês para comentarem aí, dizendo o que vocês pensam. Eu não confio em Grando e em Breno. Até coloquei no meu Twitter esses dias, se o Adriel for essa joia toda que alguns pintam, beleza. Né? Mas é muito estranho a gente não usar o Adriel e colocar o Grando e o Breno na frente, ali, à frente dele, né? Tipo, eu tenho um pouco de receio de que seja aquela famosa solução de quem não joga. Quem não joga é sempre a solução, né? Sobretudo quando os titulares são ruins ou estão em má fase, o que não está jogando sempre é melhor, né? No imaginário do torcedor. E aí às vezes a gente vê o cara jogando e realmente não era bem aquilo. Só que eu não sei, porque eu nunca vi o Adriel jogar. Tem relatos encantadores dele, tem outros que, não é tanto assim, bababá. Então, assim, como eu imagino que o Grêmio não vai radicalmente mudar aí o trajeto e alçar o Adriel a titular do nada, eu faria isso no Gauchão, pra ver. Pra ver pelo menos alguma coisa do cara, sabe? Porque o Breno e o Grando a gente já sabe, a gente já viu. E eu, por muito tempo, por praticamente 2 anos, dá pra se dizer já, por praticamente 2 anos, passei um certo pano para Breno e Grando por causa da idade, por causa da pressão, do rebaixamento ano passado, da obrigação do acesso esse ano, né? Só que, cara, eu cansei. Eu cansei de passar pano porque, como eu disse, a gente está fechando 2 anos de Breno e Grando. Hora mais um de titular, hora mais outro. Acho até que o Breno é um cara mais testado já. Talvez o Grando ainda tenha um pouquinho de dúvida. Mas, cara, no frigir dos ovos, na minha opinião, na minha visão atual da coisa, nenhum passa confiança. E, cara, e assim, não é... eu lembro que o Groy às vezes falhava e eu pegava no pé dele também, mas o Groy até me irritava mais, nem era por isso, era por umas questões de fazer cera, eram umas questões anímicas, comportamentais, digamos assim, sabe? E o Groy até ia muito bem, quando ele era bem novo, entrava em umas fogueiras. Eu lembro que o Vitor era titular, o Groy entrava em Grenal, ia bem. O Groy já tinha essa questão, tá? Mas quando o Groy falhava, que a gente discutia, cara, eram umas falhas diferentes, assim, eram mais discutíveis, eram umas coisas meio... sei lá, cara. O que eu quero dizer? O Breno e o Grando, na minha opinião, eles falham mais falhas técnicas. Falhas técnicas. O que é uma falha que não é técnica? Uma falha que não é técnica é o cara ter braço curto. A bola vai aqui, o cara pula aqui, mas não alcança. Né? Vai atrasado, não é rápido, não tem agilidade, não tem explosão, não tem... Sabe? Agora, a falha técnica é fazer a coisa errada. Falha técnica é assim, ó. A bola é alçada na área, tu não tem que ir, porque teu zagueiro tá na bola e tu vai. Ou tu tem que ir, porque a bola tá na pequena área, quase embaixo de ti, e tu não vai, e fica olhando e o cara cabeceia, queima a roupa e faz o gol. Sabe, falha técnica é esse tipo de coisa. É o que o Grando fez no último jogo contra o Bahia, que é espalmar pra frente. Isso aí tu aprende na escolinha, né? Se a bola tá alta, espalma pra cima, pro lado. Aquela bola dele é clássica pra espalmar pro lado, sabe? E ele teve um tempo de reação, não foi tão no susto. E mesmo no susto, o goleiro é treinado pra fazer isso no reflexo. Mas ele ainda teve um tempo de reação e ainda assim espalmou pra frente, sabe, cara? Então, assim, eu vejo muita falha técnica do Breno e do Grando, e isso pra mim, cara, pra um time do tamanho do Grêmio, há 2 anos já, não tô falando de assim, tipo, o cara fez 4 jogos, vamos dar um tempo pra ele. 2 anos. 2 anos. O Grêmio não tem mais esse tempo em 2023. 2023 vai ser um ano perigosíssimo pro Grêmio. Então, eu iria atrás de um goleiro. Cara, e se não for o melhor goleiro do mundo, se não for pra gente achar um novo Vitor, um novo Darley, O Darley, inclusive, era um cara que bem jovem já ia muito bem, já fechava o gol, né? Então até isso também, a questão da idade, já começa a ficar nebulosa, esses guris já estão tudo com 23, 24 anos, sei lá. O Darley com essa idade já voava abaixo, mas enfim. Mas assim, que seja um Gatito Fernandes, que seja um Gatito, sabe? Um goleiro médio, bom pra médio, assim, um goleiro que não é espetacular, que vai até falhar eventualmente, mas que é seguro na maioria do tempo. O Grêmio precisa de uma segurança mínima pro ano que vem, sabe? E eu, particularmente, não confio em Grando e Breno. Tô decretando que eles não são goleiros para o tamanho do Grêmio? Não. Não. O que eu faria, talvez, seria emprestá-los. Empresta. Vai que
esses guris amadurecem, até a questão, de repente, da pressão, né, psicológica pode estar afetando eles de uma forma muito importante. Coloca eles no Havaí, sem pressão, coloca eles na MLS, lá nos Estados Unidos. Empresta, dá aí uma rodada, vai lá pra Bélgica, sabe? Para Portugal, aqueles times lá, o Marítimo, aquelas coisas lá. E vamos ver se de repente era fogo de palha mesmo, ou se, opa, o Grando fechou o gol lá nos Estados Unidos, opa, o Breno é a sensação lá do Marítimo de Portugal. Então a gente conversa de novo. Só que em 2023 eu acho que a gente não tem essa margem para conversar, para testar, para ver, puxa vida, é mesmo, ele falhou, né? Porque não tem, vai ser um ano perigoso e decisivo na vida do Grêmio. É a minha opinião, diz a tua aí, feito. Era mais ou menos isso. Falou, abraço.